Fala pessoal, Vini Pato aqui com o canal Enriquecendo Todo Dia. Se você não me conhece, esse é um canal que a gente trata sobre investimentos, criptomoedas, psicologia humana e geopolítica. A gente faz aquela visão peculiar sobre cada um desses pontos. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um react, né, de um ex-bitcoiner. Então eu gostaria de entender como uma pessoa se tornou a primeira da história a ser um ex-bitcoiner e foi no Paradigma Cast, né? Vou deixar aqui o link do vídeo completo. O vídeo tem 2 horas e 14, né? Então eu já vou introduzir aqui na parte que ele já começa a falar do Bitcoin, aqui no minuto 32, e bora começar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho, colabore aqui com o canal. Aqui a gente deixou vários livros mencionados pelo Olavo de Carvalho, 38, então são livros interessantes que eu já li, já pude ter esse conhecimento e gostaria que vocês também pudessem estar aprendendo muito aí com esse material, com esse conteúdo, né? Então, se você gostar desse vídeo, deixa o like aí e bora assistir. Houve uma época em que tinha o mesmo peso. Mudou em 2020, porque o Bitcoin nunca tinha passado por uma crise financeira. Em 2020 foi quando eu tive essa reflexão, porque o Bitcoin caiu 50% em um dia. Isso me pegou bastante. Tudo bem que ele subiu depois. Essa de ele cair, eu vou até acelerar aqui um pouco, essa dele cair 50% em um dia é muito complicado mesmo você segurar e entender. Mas é um mercado novo, né? Relativamente novo, então tem 15 anos. Então é importante você entender isso quando você investir. Por isso, não dá win, né? Não colocar um dinheiro superior ao que você pode, né, precisar no curto prazo. Então ele tem razão, é assustador mesmo, porém, né, como ele mesmo já falou, retorna, né? Mas eu acho que ele também subiu por conta dos estímulos. Houve muita impressão de dinheiro, 20% de todos os dólares que existem foi impresso em 2020. Eu estava acompanhando o mercado ao vivo, e então o Bitcoin entrou numa onda de liquidações e começou a cair. Aí essas liquidações pegavam as garantias e vendia. Só para vocês entenderem, essas liquidações que ele menciona, no caso aqui foi o long squeeze, né? Então, para você fechar uma operação de long no mercado futuro, você tem que vender o Bitcoin. E para você fechar uma operação de curto, você tem que comprar. Por isso que um short squeeze, né, que seria as liquidações de pessoas alavancadas em short, então, para você fechar essa operação, você tem que comprar, né? Então, a tendência é subir e a pessoa ser liquidada, né? Obrigatoriamente ela tem que fechar a operação comprando. E aqui no caso que ocorreu em 2020 que ele está falando foi um long squeeze. Isso pode acontecer também por conta da corretora, né? Então as corretoras podem não ter um gerenciamento bom de caixa, né? Então e também por ser um mercado manipulado, elas operam a maior, né, estimando a quantidade de bitcoins que eles têm em custódia. Então, por exemplo, se você tem bitcoins em exchanges, né, eles utilizam seus bitcoins para emprestar, né? E eles recebem as taxas e eles fazem essa operação. Por isso que quando ocorre um long squeeze ou short squeeze, geralmente pode até acontecer uma quebra da exchange, no caso, né? Não do mercado, mas sim da exchange. Então o preço ia caindo, e o preço fazia uma escadinha, assim, ia caindo. Houve um momento em que falaram assim, nesse nível de preço a BitMEX quebrou. E se a BitMEX quebrou, a Binance também quebrou. E se a Binance quebrou, o mercado inteiro quebrou. Aí até que teve uma hora que o preço simplesmente congelou. Não ocorreu isso, né? Isso não aconteceu, né? Nenhum desses quebraram. E houve, pelo que a gente sabe, uma reunião do Arthur lá da BitMEX com todo mundo da Binance. E aí o preço parou. Você acha que os caras sentaram junto e falaram, vamos dar uma pausa? Eu acho que sim, eles interromperam as negociações, pelo menos nos futuros, né? Interromperam as negociações, eu pensei, isso aqui vai contra o que eu acredito, os caras estão manipulando o mercado, estão parando o mercado, o negócio caiu 50%, e aí a Tether está imprimindo dinheiro, aí eu fiquei bem puto naquela época. E aí, pra mim, o Bitcoin não passou na crise, como um defensivo da crise. Então, dali em diante, eu passei a não defender mais Bitcoin. Volatilidade e especulação são
andam juntos, mas são coisas distintas, né? Então, é um mercado altamente especulativo, com certeza, né? Ainda mais pelo tamanho dele, pelo market cap dele, né? Então, por ser ainda até hoje, no momento aqui que estamos fazendo esse vídeo, $1 trilhão, 1 trilhão e 100, então, basicamente, por exemplo, uma BlackRock tem 11 trilhões de dólares sob gestão, né? Se você compara com o ouro, 14, 15 trilhões, S&P 500, 100 trilhões de dólares sob gestão, não, de market cap, você enxerga que o Bitcoin é muito mais manipulável. Com uma quantia muito inferior de dinheiro, você consegue manipular, vender, e pessoas que estão expostas a mais, né, do que elas podem, com certeza elas acabam vendendo. Então eles manipulam para comprar mais barato, para vender mais caro. Então isso é do mercado, é o tamanho, a volatilidade é importante, né? Ninguém quer um mercado sem volatilidade. Acho que, né, poucas pessoas que estão no Bitcoin, eu gosto da volatilidade, isso me faz bem. Então, cada um tem que entender o seu risco, né? Mas acredito aqui que não faça sentido algum deixar o Bitcoin por conta disso, né? Faz sentido algum. Vamos continuar aqui para ver até onde ele vai. Como um ativo anticrise, por conta disso. Ele é muito líquido, né? Então, muito volátil. Então, e eu acho que a gente está perto de uma crise histórica, assim, nível de 1929. Tá, antes de a gente chegar nisso, eu vou tentar espetar alguns buracos nessa tua tese aí do porquê que tu largou, Guiriba, fica à vontade esse é um dos fatores, mas tem vários outros. Só, por exemplo, tu já trabalhou na Huobi. Uhum. A BitMEX, eu lembro que no mercado de perpétuos futuros deles, de fato, eles pausaram o negócio. $3.000 e pouco, 3.200, parou. Mas tinha várias outras corretoras que continuaram negociando normalmente, como acho que a Huobi desistia na época. Tinha. Então... É exatamente o que ele falou aqui. Então, se uma pausou, mas as outras estão negociando. É claro que se você está operando, né, você não quer que pause, mas porém, quando você utiliza um serviço de terceiro, no caso uma exchange, você está exposto a esse risco. Isso não quer dizer que o Bitcoin em si tenha algum mal ou não, né? Então basta entender o jogo que você está jogando, né? Pode ter tido um conluio de um ou dois ou alguns agentes, mas não houve como fechar o mercado globalmente. Mesmo que houvesse... Mas eu acho que de certa forma influenciou. Certamente é o lugar que mais tinha volume, mais tinha liquidez. Tá, uma outra coisa é que eu trabalhava no P2P, né? Nossa operação consistia basicamente em mandar Swift para os Estados Unidos, comprar Bitcoin lá e trazer para cá para o Brasil. Todo mundo fazia isso. E quem tinha o melhor preço era quem tinha o melhor dólar. Porque mais o preço dos... O nome disso é arbitragem. A gente era mais ou menos parecido. Então quem tinha fechado o melhor dólar. Então existiam dias que eu era comprador, existia dias que eu era vendedor. Existia dias que eu vendia para corretoras no Brasil, e existia dias que eu comprava delas ou comprava lá de fora, né? E aí nessa época... Um P2P é um arbitrador, essencialmente, né? Eu negociava grandes volumes, né? A partir de um Bitcoin para cima. E movimentava certamente mais de 100 Bitcoins por dia. 300, 500, às vezes até mais. Então, por aí a gente já consegue entender que ele é uma pessoa que sabe o que é o Bitcoin, né? Se uma pessoa que movimenta 100 Bitcoins por dia, né? Então, a gente está falando realmente de se diz um ex-Bitcoiner, né? Tem que até ver se ele não está fazendo isso como uma contra-inteligência, né, contra o sistema, tentando utilizar de informações falsas para conseguir fazer seu método, seu OPSEC, né, seu método de segurança das criptomoedas. Né? Vamos tentar até entender esse ponto, se não é esse o caso. Teve um dia que nosso câmbio não bateu, justamente aí no crash de 2020, o nosso câmbio não bateu. E eu nem sabia disso. Aí um amigo do mercado perguntou se o nosso câmbio tinha batido. Eu mandei mensagem lá pro banco lá dos Estados Unidos e não tinha batido. Aí eu perguntei pra todo mundo, ninguém tinha caído o câmbio. Ele falou, não, eu perguntei pra todo mundo. Aí eu conversei com um cara que sabia o que tinha acontecido. Ele falou, não, eu liguei lá e deu um problema no FedWire. O Fed travou o câmbio vindo do Brasil de criptomoeda. O FedWire, uma coisa assim. FedWire. E eles falaram assim, está tendo uma crise mundial e a nossa prioridade não são moedinhas virtuais, e sim a economia real. Então ali eu fiquei um pouco assim, os Estados Unidos conseguem exercer um poder bem grande aqui, né? Boa, amigão, você ficou então preocupado com o Bitcoin porque o FedWire não apoiou o Bitcoin, né? Ele com certeza, se você espera o apoio dos governos para que o Bitcoin cresça, isso pode realmente ter toda a razão, com certeza, né? Então, apoio do governo eu não espero, eu vejo ele como uma ferramenta contra tiranias, né? Então,
basicamente, né, é exatamente o oposto a isso, né? Então, é óbvio, né, que eles vão preferir ajudar o sistema financeiro deles do que uma moedinha, como ele mesmo falou. Pô, isso é questão óbvia. E aí, o que a gente fez? Porque já tinha vendido Bitcoin. Pelo menos ainda mais naquela época, em 2020 e 2021, que era mais imaturo que é hoje, né? Aí eu tive que comprar nas corretoras brasileiras. Aí também nesse mercado tinha pessoas que iguais eu, que mandavam dinheiro para fora e comprava lá fora, e tinham os robôs arbitradores que compravam vários satoshizinhos assim, eles tinham conta em todas as corretoras do Brasil e compravam em cada uma ali e vendia no mercado interno, né? Tipo não sei se posso citar nomes. Mas eu acho que a Biscoint fazia isso, ou tinha umas outras assim, a Biscoint, tinha umas outras pessoas que faziam esses robozinhos e comprava e vendia também OTC, P2P, mas dessa forma, comprava nas corretoras brasileiras. A gente teve que comprar para poder atender nossos clientes, e já tinha vendido. Então, assim, não foi um fator só que me levou a sair, foram vários, né? Mas eu ainda, de certa forma, no fundo, eu ainda torço para dar certo pro Bitcoin, porque eu não quero... Bitcoin não precisa de torcida, né? Não precisa. Se não gosta, só sair. Não precisa torcida, até porque eu torço para ele subir e tá parado há 6 meses. Então, torcida não adianta nem minha, nem sua, nem de ninguém, né? Mas torce estilo Thiago Reis? Torce não, porque assim... fazendo figa embaixo da mesa? Eu entrei nisso porque eu sou libertário. Então, antes quando eu tava na faculdade, eu nem tinha entrado por dinheiro. A gente não sabia que o Bitcoin ia subir tanto, nem tinha entrado por dinheiro. Eu pensei realmente, isso aqui é uma alternativa e tal, pra se livrar do Estado, né? Que a gente chama de no libertarianismo de agorismo, né? Então eu entrei por isso, depois que eu fui trabalhar com isso e tal. Então, de certa forma, eu ainda torço para que a gente tenha alguma coisa para sair dessa opressão estatal. Mas hoje eu não acredito mais que é o Bitcoin. Hoje tu investe as tuas fichas, teu tempo, teus recursos em outro caminho, que é o caminho mais dos metais, correto? Aí dessa época pra cá, tu basicamente deslocou tua atenção pra morgantes, é isso? Sim. Por isso que hoje você trabalha mais com ouro do que e não é mais P2P. Não sou mais P2P, eu trabalho com metais, mas eu tenho outros tipos outras classes de ativos de investimentos também. Será que não tem um Bitcoin ali? Não? Vendeu tudo, zerou a conta? Mas tem que entender também que ele trabalha agora com metais, então ele tem, né, um viés, né? Então hoje ele optou por ali. Vamos tentar entender da onde esse interesse pelos metais ao invés do Bitcoin, porque até agora não vi nada. Mas eu tenho uma opinião aberta ainda a altcoins, especialmente os RWAs, né? Que são stablecoins, são criptomoedas que lastreiam em alguma coisa da economia real. E eu acho que no futuro, assim, eu tenho uma visão pessimista com o Bitcoin, mas ele foi importante. Eu acho que ele vai ser mais uma da lista das moedas ali do cypherpunks, né? O B-Money, o BitGold, o Bgold, tivemos várias tentativas antes. E o Bitcoin talvez foi uma das que mais deu certo. Até agora a mais longeva, mas... $1 trilhão, só isso, né? Então, e tem uma crescente, uma adoção, né? Muito maior, o gráfico com relação ao crescimento da internet, a adoção da internet, ao do Bitcoin é superior, né? Em tempos, em anos. Até vi falando, mas o WhatsApp tem mais usuários e cresceu muito mais rápido, por exemplo, do que o Bitcoin. Pô, mas é algo de graça, né? Digamos assim, né? Sem custo, a pessoa não tem precisa ter um grande entendimento, né? Para alocar recursos naquilo, né? Então, são falácias que a gente ouve bastante por aí, mas vamos dar sequência aqui. Mas deu certo, mas eu acho que ele já foi ultrapassado por algumas outras moedas. E aí esse é um dos pontos também que eu vejo, porque ele monopoliza, só pode o Bitcoin, mas, sei lá, para anonimidade a Monero é melhor. Se a gente for olhar do ponto de vista técnico, né? Eu não tenho nem... O anonimato da Monero também acaba ficando ruim para auditar as carteiras, né? Auditar o supply, a quantidade de fornecimento de tokens, né? O Bitcoin ele é transparente, né? Então por isso você tem menos privacidade se você não tiver um OPSEC, né? Porém é o mais seguro, né? O mais seguro, ele é intransferível, caso você não queira. Então é nesse sentido que ele entra como uma ferramenta importantíssima.
tem mais criptomoedas. Mas se for olhar do ponto de vista técnico, a Monero, pelo menos a parte de privacidade, e o Satoshi, ele falou... Somente privacidade, porque tem que pensar na escalabilidade, segurança e velocidade, né? Então, se você optar pela velocidade, os 3 do trilema você não vai conseguir, né? Então, o Bitcoin ele tem a escalabilidade e a segurança, né? Então ele deixa de lado a velocidade, visto que se você tiver que vender uma casa, um ativo ou uma empresa ou ouro mesmo que seja, você não tem uma liquidez imediata. Então uma transferência que demore 1 hora é muito mais superior que o ouro, né? Que demore 2 horas em último caso é muito mais superior que o ouro. Né, em questão de transferibilidade, em questão de você querer desfazer de um imóvel, né, até se um parente falecer, para você fazer a transição da herança. Então, vamos tentar entender esse ponto dele aqui, que eu também estou curioso. Falou nos e-mails lá que ele tinha ido para outros projetos. Eu acho que dá para combinar metais com criptomoedas. Eu quero demonstrar isso na minha vida. Só pra você não dropar aqui e sair correndo. O Satoshi foi pra outros projetos. Você acha que isso tem a ver com a Monero ou não? Talvez, eu não tenho certeza. Mas você dropou aqui na conversa com essa intuição. Sim. De deixar essa deixa. Então ele tem uma finalidade também dentro do mercado de metais com Bitcoin, né? Criptomoedas, de uma forma geral, melhor falando aqui. Então ele tem uma intenção, é um cara que está tentando utilizar disso talvez de alguma forma, talvez para conseguir like, visibilidade. Não sei para onde ele foi. Entendi. Talvez não Monero, mas sei lá. O próprio projeto da Namecoin, que era o de criar um registro de domínios descentralizado, por que você acha que não deu certo? Eu não sei, eu acho que era difícil de usar, eu não sei por que não deu certo. É algo que tu ainda acha que pode... Eu parei de acompanhar a Namecoin. Não, foi assim, a Namecoin foi uma curiosidade assim lá em 2013, foi a primeira coisa que eu estudei assim fora o Bitcoin. Cara, o Aaron Swartz, você deve saber quem é, ele... Acho que o último post que ele fez no blog dele antes dele morrer era sobre... Talvez eu esteja falando bobagem, mas era sobre Bitcoin. E ele mencionava o trilema da descentralização, alguns projetos que ele acompanhava e ele mencionava... É isso que eu comentei. Namecoin. É? Legal. É um projeto que sempre teve tudo a ver. E só que hoje em dia, de domínio, assim, o que mais vingou em cripto, eu diria que são os nomes de domínio para carteiras, né? Tipo ENS na Ethereum, onde você consegue comprar avelino.eth. E aí, em vez de fazer uma transferência para o 0x421, eu faço pro seu nome do seu endereço. Então, em vez de a gente fazer URLs que mapeiam para endereços de IP, né, que é o que o DNS faz, a gente acabou fazendo um grande registro de nomes que mapeiam para endereços de carteiras. Legal. Talvez um dia chegue nos sites como a gente conhece. A opinião de vocês não são maximalistas, vocês são mais abertos a altcoins. Com certeza, bem abertos. E até sobre o INS, que eu já vi... Shitcoiners. Informação sobre especulação, que o Bitcoin tem um preço por conta da especulação dele. O próprio INS, né, essa questão do identificador, ele só, ele tem demanda, dá para usar com uma facilidade para transferência, mas a verdadeira demanda que a gente viu no último ciclo foi a especulação de nomes, né? Então, a galera usa como identificador, mas ao mesmo tempo as pessoas não usam tanto. As pessoas mais compravam Guiriba.th, por exemplo, porque o Guiriba ia querer comprar, eu vou tentar comprar antes do Guiriba para conseguir vender mais caro para ele. Você acha que, o Bitcoin, essa questão de especulação, você acha que o Bitcoin ele tem esse aspecto de ser um ativo puramente especulativo, como a gente eu tô falando agora dos identificadores? Hoje em dia eu acho que sim. Eu tive também, nessa época que eu me desiludi com o Bitcoin, eu fui atrás da escola austríaca, né? Das respostas na escola austríaca. E até hoje eu leio bastante coisa da escola austríaca. Então, assim, eu não conseguia encontrar nenhum austríaco que o conceito de que corrobore o Bitcoin. O Mises tem o teorema da regressão, o Hayek ele defende uma moeda estável, não defende uma moeda, né? O Menger e o... Primeiro que para ficar estável, isso que as pessoas têm que entender, nem o ouro, quanto que o ouro não subiu nos últimos 30 anos, 20 anos, né? Então, até ele ficar estável, precisa de um amadurecimento e um certo nível de adoção, né? Então, esses são argumentos que, né, o teorema da regressão de Mises, né? Então tem uma diferença. Vamos ver o que ele comenta, né, sobre isso. O Mises, eles defendem moedas vindo de commodities. Sobre essa parte da demanda, pensa assim, os metais, eles têm uma demanda industrial. Então, independente do preço, para o painel solar, para remédios, para produtos químicos, para indústria farmacêutica, para o agro que usa, para indústria de chips, vai ter uma utilidade. Então, ele vai ser consumido. Então nós temos essa demanda industrial. O dinheiro fiduciário, ele tem uma demanda coercitiva. Apesar das pessoas não quererem usar, o Estado vai lá e obriga você a usar.
Então tem uma demanda coercitiva, o dólar, os reais. E também existe uma demanda, que é meio maluca, mas existe, de países comprando dólares para fazer reservas. Então também existe, além da coercitiva, tem uma demanda de pessoas que compram isso como reserva. Os imóveis, eles têm, os imóveis e as ações elas geram dividendos, lucro, né? Não, geram dividendos, lucro que perdem da inflação. Então você perde dinheiro, né? Se você somar o seu retorno mais os dividendos da média, por exemplo, do Ibovespa, você tomou pau, né, da inflação no mesmo período. Então, aí já tem um erro aqui no meu entendimento, até, né, pensando no que seria inflação real. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre. Se você não assistiu, recomendo assistir. E também existe, em todos esses ativos que eu citei, existe a demanda especulativa. O Bitcoin, ele não tem uma demanda industrial, ele não tem uma demanda coercitiva de um país mandando fazer, ele não tem uma demanda de dividendos ou de títulos, ele só sobra a demanda especulativa. Eu acredito que até a demanda coercitiva que ele mencionou vai acabar acontecendo, porque você vai ser obrigado a ter, caso você queira ter liberdade. Então vai acabar sendo coercitivo no futuro, né, com o amadurecimento. Até também, né, em questões de usabilidade da blockchain, né, registro de materiais e dados na blockchain, né? Então, antes também dela ser troca de tokens, ela também é um local, uma escassez de armazenamento imutável de dados. Num período que nós temos de infinito conhecimento do poder de máquina, ou seja, armazenamento infinito, conhecimento infinito, né? Então, trazendo até um pouco para o conceito de singularidade. Também tem um vídeo aqui no canal sobre singularidade econômica. Se você não assistiu, né, do ex-executivo do Goldman Sachs, se você não assistiu, assista aqui. É importante entender esse conceito, porque o conhecimento será infinito. Então, a escassez de dados que a blockchain traz, né, até mesmo para disponibilidade de informações, por exemplo, o nosso TR, né, que é uma blockchain nesse sentido, então também chegaria nesse digamos, cenário, né? Então, acho que é um pouco forçado, e também temos que entender que nós estamos entrando numa nova era, a era da inteligência artificial, né? Então, será tudo diferente, as coisas não serão iguais eram. E como o avanço da internet trouxe isso pra gente, a gente já pode observar, né? Então a gente já pode observar que o mundo já mudou completamente. Eu, na minha infância, jamais sonhava em poder assistir um filme no celular. Quando eu tinha meus 15 anos, assim, eu achava, caraca, né, que coisa, nós poder assistir um filme no celular, poder ligar para a pessoa na webcam a hora que eu quisesse, sem custo adicional, né? Então, antes, para mandar uma mensagem era 30 centavos, cada mensagem de SMS, né? Então, quando já tinha um celular mais avançado, então o avanço foi muito rápido. Então, a gente não pode negar esse avanço. Então, existe até outras criptomoedas que tem até uma demanda de uso, mas o único uso do Bitcoin é você se livrar dele. É o que o... Mentira, isso daí é mentira. Né? Até porque ele eu posso fazer uma transferência, vai mandar $1 para uma pessoa que está lá fora para você ver, para comprar dólar aqui, para vender lá, para transferir para a conta dele de lá, qual o trabalho que você vai ter, vai comprar $1, Bitcoin você pega, transfere para quem você quiser, né? Você pode ser dono do seu próprio banco. Para muitas pessoas ninguém tem interesse nisso, e daí beleza, né? Cada um com o seu interesse, mas você negar a usabilidade e a eficiência do P2P, né, que é o Bitcoin sem um intermediário no meio das transações, né, e a escassez num período que a gente tem demanda infinita, matéria infinita, então acaba sendo um pouco... Um outro austríaco, que é o Jesus Huerta de Soto, fala que os bitcoiners, eles confundem o dinheiro com a transferibilidade do dinheiro, o câmbio, né? E quando eu estava no mercado de P2P, eu já tinha entendido isso, e eu até falava assim que Bitcoin não, mesmo quando eu gostava de Bitcoin, eu falava assim, Bitcoin não é dinheiro, Bitcoin é câmbio. Justamente por isso. Para quem tradeou pouco, para quem ganhou
uma vez e ficou com medo, o pensamento pode ser até esse, tá? Agora, pensa para quem vendeu seus bitcoins todos, vendeu em 2016, cresceu 10.000%, deixa eu vender. Estaria arrependido ou não? Então é isso. Agora, para quem está nesse momento, isso é o momento que nós passamos da fase do Bitcoin, que é a de hoje, que é o momento de descrença. Então está infestado de gente pensando e falando um monte de abobrinha, né? Às vezes tem pontos importantes que devem ser ouvidos? Tem. Eu não entendo que esse seja o caso. Né? Vamos tentar entender ainda, porque eu não consigo entender por que ele é um ex-bitcoiner se o cara tem 7 anos, movimentava mais de 100 bitcoins e até agora não trouxe um argumento válido para pensar isso do mercado e ainda está dizendo que ações emitem dividendos, então isso é bom. Você teria paciência de explicar o teorema da regressão para quem está nos assistindo? Sim, eu vou tentar explicar de uma forma simples. O teorema da regressão, ele diz que as moedas elas tinham um uso antes não monetário. Então, o exemplo do ouro e da prata é que elas não tinham valor monetário. Elas não eram dinheiro antigamente. Elas eram usadas para fazer talheres, pratos, copos, joias, facas. O cobre também foi usado bastante para fazer. O bronze é basicamente cobre, né? Então, para fazer armamentos, escudos. Então, existia uma demanda não monetária. E aí, por seleção natural, ele passou a ter uma demanda monetária. E esse é o teorema da regressão. Que o dinheiro, você regredindo, ele vai ter um valor não monetário antes. E o Bitcoin, ele não passa nesse teorema da regressão. E o próprio Mises, ele define moeda fiduciária como o dinheiro que são elementos meramente simbólicos que não têm uso industrial. Então, ou que não representem, ou não tem uso industrial, ou que não representem uma dívida, né, um título de dívida contra alguém. Isso seria o dinheiro fiduciário para o Mises. Então, para o Mises, o Bitcoin é como se fosse um dinheiro fiduciário. É quase como se fosse um evolucionismo da economia, né? Se tu pegar qualquer dinheiro e for regredindo, o que ele era antes de ter virado dinheiro? Regredindo. Lá atrás ele ia ter tido um uso que colocava essa substância ou elemento em prevalência em relação a outras, fazia as pessoas preferirem ela para quando elas precisavam de um denominador comum para fazer uma troca. Ele virou dinheiro. Mas ele não foi projetado. O Menger também fala disso, que o dinheiro não pode ser projetado para ser dinheiro, ele tem que surgir espontaneamente. Exatamente, ele surgiu espontaneamente. Então, ele veio, né, esse crescimento através, né, das pessoas querem enfrentar o sistema, né? Veio, né, nesse cypherpunks, nesse espírito, né, entre transações, né, mais individualidade na transação sem precisar de um intermediário, né? Então esse é o ponto, né, o quesito da materialidade que ele teve antes, né, antes do crescimento. Então ele veio crescendo com isso e com o tempo hoje ele está sendo transacionado e tem um custo para ter ele, né? Tanto que diz um Bitcoin vale um Bitcoin. Um Bitcoin não vale $60 mil, ele vale um Bitcoin, né? Quanto uma pessoa está disposta a pagar por este Bitcoin, né? Então é por isso que ele fala especulativo. Especulativo uma ação né? Hoje você quer o Warren Buffett vai e vende. É isso. Né? Agora, o ouro, a mesma coisa. Você já experimentou comprar uma correntinha ou uma corrente de prata ou de ouro e tentar vender um tempo depois para ver quanto que ele é desvalorizado? Quanto a pessoa não paga pelo trabalho que ali tem naquela arte, naquele design da corrente ou da pulseira, né? Dando um exemplo, se você for trocar uma pedrinha por uma pulseira, em tese ela tem um trabalho ali que foi desenvolvido, não pode custar o mesmo valor, eles desmonetizam isso, né? Eu já vendi alguns itens que eu tinha de prata, os caras pagam mixaria. E agora, se você vai comprar, é um custo muito mais alto. Evoluir. E o dólar, se a gente for voltar na história, ele era depósitos de ouro e prata, né? Ele era um título de ouro e prata e aí até que o Estado nos roubou isso, né? Então, eu concordo 100% que o Bitcoin não passa no teorema da regressão do Mises. Mas, por outro lado, me vem à cabeça também o contexto no qual essa galera toda formulou essas teorias, que era um contexto de oposição entre a possibilidade do padrão ouro versus o domínio das moedas fiduciárias. Então, para a galera que estava do lado do ouro, que é o caso da galera da escola austríaca, fazia sentido arranjar todos os argumentos e teorias de forma a
defender o ouro que tem que passa no teste do teorema da regressão. Mas assim também, ele não passa em outros testes de dinheiro. Se a gente for... Geralmente os livros de economia, eles citam ali em torno de 7 pontos do dinheiro, que é fungibilidade, divisibilidade, escassez e tal. A gente pode até falar sobre cada um deles. Mas fungibilidade, hoje com os tainted bitcoins, o Bitcoin não é tão fungível. Vamos fazer uma comparação aqui de cada um por um? Mas eu tenho um anotado, Ping-pong, assim. mas pra não lembrar de nenhum. Não, a gente vai lembrando aqui. Fungível é o ouro. Fungibilidade. É que existem outros que não estão nos livros. Ah, entendi. Mas que são esotéricos ou não? Não, são até... São... Mas assim, a fungibilidade, que é a capacidade de eu trocar 10 gramas de prata por outro 10 gramas de prata, embora ele tenha um desenho diferente. Então, ou trocar 2 notas de R$50 por uma de 100. É isso que eu quis dizer. Isso é impossível. É impossível alguém aceitar, né? Se você não é um especialista e lida com isso e conhece pessoas insiders que vendem prata e compram, ou ouro, né? Jamais você vai conseguir comprar. Pode comprar qualquer pulseira, qualquer coisa de ouro aí e tentar vender depois. Ver se você vai conseguir o mesmo valor ou mais. Só que no caso, se elas forem serializadas, já é um problema. Então, no caso dos metais é um pouco mais fácil. O Monero, eu não sou defensor de Monero, tá? Eu não tenho Monero, tá? Mas ele é mais fungível, porque você troca um ou outro, você não tem esse rastro. O blockchain, justamente por estar tudo aberto, é um perigo no futuro. Então ele não é fungível. Na verdade, essa não fungibilidade que ele comenta, né, por você utilizar bitcoins sujos, né, que passaram por pirâmides ou facções, né, então esses bitcoins acabam sendo vítimas de má utilização. Por exemplo, né, se um Bitcoin desse passou pelo governo alemão, que acabou de vender 250 mil Bitcoins, me pergunta, quem adquirir esses Bitcoins veio do governo alemão. Né? Como que agora ele veio da pirâmide? Então, conforme a transação, a movimentação vai ocorrendo, as próprias instituições, né? Então, quantos bitcoins hoje a BlackRock não tem? Né? Quantos bitcoins a MicroStrategy não tem? Quantos o governo alemão não tem? El Salvador não tem? Quantos os governos não terão? Que depois vão transacionando e depois vai falar, mas o meu bitcoin é sujo, mas ele acabou de vir da BlackRock, que vendeu, passou na mão deles aqui, anteriormente, né? Então, isso tende a mudar, né? Como eu falei, é um mercado novo. Inclusive, eu conheço pessoas que foram presas porque negociaram bitcoins tainted. Bitcoins especiais em relação aos outros, né? O problema dessa questão é que aí o pessoal fala, mas o dólar também é usado com crimes, o ouro também, eu concordo. Mas o problema é que é o que o Estado acha que é crime, né? Então, é até uma coisa complicada porque você pode ser julgado e preso por coisa... Pô, mas ter ouro nos Estados Unidos já foi crime, né? Existe falar certas coisas aqui onde a gente está falando, né? Que seriam as coisas uma das coisas mais naturais do mundo há 5 anos atrás, hoje não pode ser dito, as pessoas não podem mais falar, né? Então, qual é a surpresa disso para algo que vem crescendo contra o sistema? Né? Então, como você espera uma adoção por parte deles, né? Não faz sentido. Até que não são eticamente crimes, mas se o Estado achar que é um crime... Tem dezenas de milhares de leis e contravenções penais. Ninguém nunca quebrou nenhuma. Então... Não, sinceramente, aqui, eu acho que eu tô contigo nessa... Não, entendi. O problema é que assim, se eu pegar uma nota que ela foi usada por tráfico de drogas, o pessoal fala que os dólares, a maioria dos dólares tem traços de cocaína. Uhum. Então, com certeza. Mas o Estado não vai te esforçar por conta disso. Mas por conta disso, o Bitcoin passa a não ser fungível. Já tem hoje pessoas, eu já vi no Twitter, em negociações de P2P, perguntando assim, o Bitcoin tem origem? Claro. E era uma coisa que na minha época... Era muito mais free for all, assim. Era mais tranquilo. Sim, mas conforme vai se profissionalizando, você trabalha com isso, com certeza acaba ocorrendo esse tipo de pergunta, né? Ainda mais com uma pressão, né, estatal forte. E é sempre importante você também, se você conseguir provar a origem, né? Com certeza é muito importante, né? Não tinha KYC, não, KYC tinha, mas não tinha muitas das exigências que tem hoje. Mas não tinha esse negócio assim, tem origem. Sim. O rastrinho chancelado. Inclusive, tem uma história que eu conto que essas coisas, eu que nem eu falo, não foi um motivo só, foram vários motivos, né? Uma vez o meu advogado veio falar comigo, não sei se eu já te contei essa história. Acho que não. E ele falou assim, vocês foram
vocês foram convidados, né, para eu e minha sócia, a participar de uma investigação, a ajudar uma Que investigação. beleza. Aí eu falei, como assim ajudar? Não, vocês foram convidados, vocês não têm essa obrigação. Mas eu, como advogado de vocês, recomendo que vocês ajudem, que vocês participem da investigação. Eu falei, tá bom, o que é? Vocês venderam o Bitcoin de pirâmide. Eu falei, não, nunca vendi Bitcoin de pirâmide. Aí, não, você vendeu Bitcoin de pirâmide. Eu falei, não, me prova que eu vendi Bitcoin de pirâmide. Eu compro do fulano, você sabe de que eu compro? Eu falei pra ele, compro do fulano, compro do lado de tal lugar. Movimenta 100 bitcoins por dia, P2P, nem sei se emitia nota fiscal ou não, alguma coisa do tipo, né? Então, a operação dele tinha CNPJ? Tinha, né? Tem que comprovar essa renda, né? Então, é óbvio que vai ter algum tipo de investigação qualquer dia passando na sua mão, né? Você movimenta uma quantia bizarra, porra. Tal. Aí ele mostrou lá, era um inquérito da Polícia Civil. É tipo assim, umas 5 transações anteriores era de uma pirâmide. É. E aí passou para um, passou para outro, passou para outro. Eu, inclusive, comprei esses específicos, eu comprei do Brasil, de uma corretora bem famosa, inclusive. E aí, essa investigação, eles sabiam com quem estava o Bitcoin, sabia que tinha passado por mim, e eles só queriam confirmar que eu tinha comprado do fulano e do ciclano. Então, às vezes, as pessoas acham que a Polícia Federal... É isso, ele ganha dinheiro com isso, né? É a atividade fim da empresa dele. Então, se ele tinha CNPJ, natural que ele prove, já que ele comprou não tem problema que veio de uma pirâmide depois que veio de uma corretora, né? A pessoa também não tem como saber disso, né? Então, não tem problema nenhum nesse caso, né? A não ser que você queira algo... A Polícia Civil e a Receita são bobas. A nossa Receita Federal é a mais eficiente do mundo. Com certeza. Posso garantir pra vocês que é a mais eficiente do mundo. Mérito não. E aí ele fez um relatório lá de 50 páginas, mostrando a nota fiscal, mostrando os hashes, a gente tinha tudo legalizado, né? Mostrando a gente comprou desse cara, vendeu pra esse, tá aqui a nota fiscal, tá aqui o hash, a gente não tem nada a ver com isso. E isso me custou dinheiro, honorários de advogado. Agora imagina as pessoas que não têm esse dinheiro pra pagar com esse processo, coisas assim, entendeu? Então é complicado. Esse é o ponto da fungibilidade. Então, fungibilidade, você acha que o ouro é mais fungível que o Bitcoin? Se ele não tiver serializado, acho que sim. E se ele não tiver serializado? A questão é, tenta fazer a troca. Experimenta na sua casa. Pega um anel, uma aliança que você pagou aí R$2.000 na aliança que você deu para sua esposa, tenta trocar por uma outra parecida para você ver quanto eles vão dar no seu ouro trabalhado. Não dá nada. Talvez, pra gente ser justo aqui, Monero seja mais fungível ainda que os dois. Acho que Monero é mais fungível que os dois. Até alguém não descobrir alguma forma, né? Porque também... acho que a Monero, vamos fazer um contraponto para não dizer que eu tô passando... A Monero já foi hackeada uma vez, né? Já. Né? Foi. Então. Mas então a gente pode dizer que teriam criptomoedas mais fungíveis que o ouro? Do ponto de vista que se a gente não conseguisse rastrear, ter essa mesma rastreabilidade que o Bitcoin tem. Eu vou falar, o pessoal vai achar que eu sou shitcoiner ou tô defendendo alguma coisa, mas não, é porque eu gostava de estudar parte técnica. Parece que a Zcash é uma das mais seguras, assim. Eu nunca tive Zcash. O problema dela é o... Aparece, não vamos nem entrar nesse caso, né? Não vamos nem entrar nesse mérito. Trusted Setup, é a cerimônia que deu origem a ela. Que tem que ter sido exexutada com... Todas, sinceramente, tem algum probleminha. Sempre tem algum problema. Sempre tem. A Monero também parece que tem uma controvérsia com isso, né? De terem minerado um monte lá e não sabe. O problema é que é muito mais difícil na Monero, ou difícil ou impossível. Eu não tenho conhecimento para saber dizer aqui com certeza. Tu verificar a oferta total circulante. Enquanto que no caso do Bitcoin isso é trivial. É exatamente isso. Isso é quase impossível. Isso faz com que nós não tenhamos segurança na questão da emissão por parte dos desenvolvedores. E também depois para você transformar esse dinheiro em USDT, para transformar em real, né? Depois, alguma hora, você vai ter que fazer essa transação, né? Claro, uma moeda com muito menos transparência, muito mais opaca. A blockchain da Monero é muito mais opaca. Então, você ganha algumas coisas, mas perde outras. Essa auditabilidade, no caso da Monero, é menor do que no caso do Bitcoin. Mas isso fungibilidade. Vamos pro segundo. Eu vou atacar os piores. Unidade de conta. Tá? Unidade de conta. Vamos passar por esses 5 pontos. Aí nós encerramos porque tem 2h15 o vídeo e pelo que eu vi... Me diz uma coisa assim, que o preço é em Bitcoin e que não muda. As minhas JPEGs que eu compro. Os NFTs que o cara compra, né? Não. Coisas precificadas em Bitcoin, moedas casáceos, moedas antigas de colecionador de Bitcoin. Só os seus próprios Bitcoin, né? Artefatos de Bitcoin. Só o próprio Bitcoin. O Bitcoin não serve para precificar outras coisas. Ainda. Não, talvez um dia. Eu acho que nunca. Esse a gente pode... Eu acho que nunca, né? Então é um base de... eu aposto que não vai, né? Não é com base em análise. Como a gente falou, como ele tem uma alta volatilidade, ele ainda não tem como você precificar. Porém, muitas pessoas já aceitam bitcoins em transações. E
e a segunda camada transformam ele numa escalabilidade de consumo com pequenos itens maior, né? Porém, a blockchain principal do Bitcoin, ela jamais vai ser utilizada para comprar um café, um hambúrguer, uma Coca-Cola, jamais. Por quê? Porque tem um alto custo justamente pela segurança, pelo desenvolvimento, pelos desenvolvedores, né? Porque no caso os mineradores que terem que ser pagos para montar os blocos e fazerem a transferência, então é caro. Né, como você não vai pagar em ouro, a não ser na Venezuela. Na Venezuela eles estão pagando em ouro, né? Mas isso acaba sendo muito complicado, né? Você não vai pagar em algo, uma moeda, se eu tenho uma moeda cheat, que é o real ou o dólar no caso, né? Eu não vou pagar com Bitcoin. Eu tenho ela, vou fazer, por que eu vou fazer esse pagamento? Não faz nem sentido. Ele é para reserva de valor no tempo, né? Longo prazo. Tá. Pode tocar nesse assunto, que é o coisa do Taleb. Então não quero também... o McDonald's custa 0,0004 Bitcoin. Vou comprar em Bitcoin? Compro no real, R$30, R$40. Mas a unidade de conta é muito importante. A unidade de conta... porque se você for ler o Hayek, ele defende exatamente uma moeda estável para ter um sistema de preço. Para os capitalistas saberem onde alocar o dinheiro, saber o que está faltando e o que tem excesso no mercado. Sim. Mas ele reconhece que é uma competição livre entre moedas que vai chegar nessa moeda. Sim, e eu acredito também que é nessa competição, mas com commodities. Talvez seja uma cesta de compra, talvez seja ouro junto com prata, com petróleo, com commodities, com commodities agrícolas e tal, talvez até uma cesta disso tudo. Não dá pra dizer que o Bitcoin é uma commodity sintética? Não, ele não pode ser consumido para alguma coisa que não seja monetária, né? Não seja um fim de transferência, como o petróleo. Ele pode ser utilizado como armazenamento de dados, né? Ele pode ser utilizado como um local onde você pode fazer um registro de nascimento, por exemplo, num cartório, igual a gente faz num cartório que vai e assina. Ele pode ser utilizado para fazer um registro de uma determinada nascimento de uma criança, né? Um atestado de óbito ou N itens você pode gravar na blockchain. Que eu posso fazer plástico, eu posso fazer gasolina. Nas outras vezes que você falou isso, a gente deixou passar, mas tem usos da blockchain que são, entre muitas aspas, industriais, certo? Você registrar, tipo, proof of existence, registrar uma informação lá para garantir que de fato aquilo aconteceu naquele dia. Mas o Bitcoin é exatamente isso. o mais caro. É o mais caro? Ou seja... É o mais caro, mas quanto que é para você registrar um imóvel hoje no Brasil? Quanto fica, você comprou o imóvel, vai passar para o seu nome, quanto fica esse registro no cartório? É caro. Exatamente. Por quê? Por que é caro? Porque ele tem que ficar arquivado, vai para o sistema e aquilo tem que estar instaurado para o Brasil inteiro, para talvez o mundo inteiro ter acesso àquela informação. A mesma coisa o Bitcoin. Como ele existe escassez nessa blockchain, nesse livro de dados, então, é importante que seja um valor alto, dado a eficiência que esse produto tem. Né? Porque senão todo mundo vai querer registrar qualquer coisa. Se fosse de graça, né? Ou barato, ou 10 centavos, você registra qualquer bobeira. Né? Qualquer bobeira seria registrada. Você está dizendo que é o mais inútil, é isso? Tipo, basicamente é. Mais contrassensual de usar. Baratos. Ou eu posso montar minha própria e ser mais... Mas é o mais caro porque é o cartório do metaverso mais indestrutível. Tipo, Não, acho que não. Mais destrutivo. É justo por ser o mais caro de usar que as pessoas tendem a usar mais, porque elas percebem que essa careza aumenta as chances daquela infraestrutura estar funcional dali alguns anos para frente. Por exemplo, para câmbio, por que não usar o USDT? Tanto é que o mercado brasileiro, ele migrou, hoje o USDT é o mais negociado. Na Tron ainda. É na Tron? É. Eu tava lendo a Tether, eles têm uns 15 tipos de USDT. Tem Ethereum, tem Tron, tem tudo que tem tudo, Bitcoin Cash, tem umas que eu nem conheço, tem Tezos. Tether na Bitcoin Cash? Tem, parece que tem. Nossa, aí o Maxi fica louco. Bitcoin Cash... Tem outro nome lá, tem outro termo que eles usam. Mas tem umas 15... porque eles não são bestas, né? Eles querem vender dólar e... Quem me garante que a Tether vai estar aqui daqui a 10 anos, né? É uma empresa com baixa também auditoria, né? Auditabilidade, acho que é esse o termo. Então, quem me garante, né, que a segurança dos desenvolvedores, dos lastros do dólar ali, né, que eles são um dos maiores financiadores dos títulos do governo americano, né? Então, quem me garante esse lastro é 100% fidedigno à realidade? Então, já aconteceu isso com a Luna no passado, então, de quebrar. Então, por isso, a transação do Bitcoin. Então, tem pessoas que se sentem muito mais seguras, dado a estabilidade da rede.
Foda-se, desculpa. Não importa onde tiver. Quem imprime dinheiro, né? Pois é. Mas então Então tá, tem blockchains mais baratas pra tu fazer o caso de uso de câmbio. Sim. Mas pro caso de uso de notary, de registro mesmo. De registro eu também acho que tem outras mais baratas também. Não precisa ser o Bitcoin. Tem, mas aí em casos de registro, o meu argumento é o de que justo por ser caro as pessoas preferem. É quase como se fosse um caso de uso de Veblen. Não é nem só pelo fato de ser caro. Sim, esse seria um, mas pela segurança. Pela segurança. Os outros registros, eles são mutáveis. Vou registro na Ethereum. Pô, meu amigo, a Ethereum ela é totalmente financiada pelos estados, né, por grandes empresas, pelo establishment, né? Então, não faz sentido algum, né? O Bitcoin, até onde nós sabemos, ele é uma rede que nós nem sabemos quem é o desenvolvedor, Satoshi Nakamoto, ainda não é sabido. Né? Existem todas as especulações, porém essa pessoa ainda não se beneficiou, porque ele nunca movimentou aquele dinheiro, então ele não se beneficiou daquele Bitcoin. Então é uma rede isonômica, né? Então, isso tudo corrobora para estar do lado da população, né? Estar do lado das pessoas, dos civis, né? Do P2P, sem intermediários, anti-establishment, né? Então, faz parte tudo isso envolve, né, o conceito da comunidade toda. Ali, onde por ser mais caro... Talvez por um efeito Lindt, assim. Tipo isso. Mais caro, tu acha que mais vai perdurar aquele registro ali. Mas independentemente de ser muito útil ou pouco útil, tem uma utilidade. Não, mas não é industrial, ela é um serviço, ele não é consumido, né? Tá bom, não produz nada de novo. Uhum. E aí tem a unidade de conta. Inclusive, eu até postei esses dias no Twitter um vídeo da Venezuela, de um lugar que eles aceitam ouro, e aí o preço do café tá lá, 0,05 gramas. Eu vi esse vídeo já também, acho que o canal é o Nômade Sincero, né? Ele estava lá na Venezuela, eu vi, reparei e pensei exatamente nisso. Porém, quanto tempo você não vai precisar para entender se um ouro... Vai ver o vídeo dele para ver se um ouro é verdadeiro ou não. Vai ver como eles fazem o teste, né? Tem que queimar, eles vendem, se tem uma confiança na pessoa, eles fazem com base na confiança. Se não, eles já têm que fazer todo o teste ali na venda, né? Para comprar qualquer tipo de besteira, né? Talvez lá o Bitcoin não tenha chego de maneira... expansiva para as pessoas, né, para as pessoas estarem expostas a Bitcoin, e também, às vezes, por um método mais rudimentar, que ainda algumas regiões tenham esse tipo de conhecimento, eles conseguiram voltar. Porém, aqui na minha cidade, aqui no Brasil, eu acho que esse tipo de conhecimento seria totalmente complicado de se ter de volta, né? Saber se um ouro é verdadeiro, fazer a pesagem, fazer quanto com a pureza dele, se é baixa, se é alta, né? Então a chance de você cair em golpes é bizarra. O arroz, zero, tal. Mas qual seria a diferença disso fazer com satoshis, por exemplo, para você, assim? Porque o preço ele muda. Hoje tá 60 mil dólares, aí amanhã vai pra 55, depois vai pra 70. Aí você tem que ficar igual a época lá do fiscal do Sarney. Trocando etiquetinha. Então não serve como unidade de conta. E aí isso, no sistema de preços, ele adiciona ainda não serve como unidade de conta, porém isso não é impeditivo algum, certo? Não é impeditivo nenhum quanto a isso. A tendência não é que o Bitcoin suba todo ano do 100%, 200% ao ano. Não é esse o ponto. Uma hora ele vai ficar mais estável, vai ficar mais estagnado, aguardando um volume de dinheiro muito maior, né? Quando esse dinheiro chegar e ele se permanecer ali, ele vai ter um fundo, né? Um teto um fundo bem definido, e se a expansão monetária se mantiver controlada, ele fica com um topo também controlado. Se caso não tenha um controle da expansão monetária M2 e liquidez global, com certeza ele tende ao infinito, né? Não tem como, dado que é um item escasso, muito mais escasso que o próprio ouro. Eficiência, quando você tem uma moeda muito volátil, o preço disso aqui tá mudando toda hora. Aí eu tenho que botar uns 10% a mais de margem nisso daqui para não perder dinheiro. Aí isso vai ferrando o sistema de preço. Aumentando a fricção entre as transações e deslubrificando a economia, né? Então não pode, ele tem que ser minimamente estável. E aí, estudando isso hoje, eu acredito, pelo menos eu cheguei na conclusão de que a moeda inflacionária é ruim e a muito deflacionária também é ruim. Tá. Porque, vamos supor, fazer o argumento ad absurdo que o Bitcoin só suba.
Vai só subir. Daqui a 100 anos ele vai só subir. Você gastaria seus bitcoins? Jamais. Se amanhã você pode comprar mais? Você venderia seus bitcoins para empreender? Você tomaria um empréstimo em Bitcoin para você... Agora a gente entra num ponto perfeito para falar do vídeo que eu fiz sobre singularidade econômica e sobre a carta feita por Sam Altman da ChatGPT, né? Assistam esses 2 vídeos, vocês vão entender. O futuro é com que uma pessoa e uma inteligência artificial criem empresas que faturam $1 bilhão. Para onde vão as outras pessoas que estão trabalhando como advogado, como engenheiro, médicos? Né? Para onde essas pessoas vão? Isso eu não estou nem comentando de profissões como porteiro, né? Frentistas e algumas outras profissões aí que nós temos. Aonde essas pessoas estariam? Vão estar desempregadas se não se adaptarem à inteligência artificial. Então a questão aqui faz total sentido, né? Você também não querer desprender do seu Bitcoin para investir. Vide que você está tomando pau. Então, sim, é óbvio que não. Porém, com o fracasso do sistema fiduciário, acaba sendo inevitável isso. Ou seja, você vai tomar dinheiro emprestado, alavancado numa moeda que o Bitcoin vai subir mais e talvez você não precise vender mesmo. Então, por isso a tendência é que no futuro o Bitcoin tenha até fila e lista de espera para próximas compras, né? Porque as pessoas não vão querer mais se desprender do Bitcoin para ter uma moeda fracassada. Então... Você pagar em Bitcoin depois? Pega um Bitcoin agora e depois você tem que pagar uns juros em cima. Pois é. Então ele levaria se realmente fosse a moeda mundial, e o preço só subisse, né? Um argumento absurdo. Se o preço só subisse... Ela não vai ser a moeda mundial. As moedas mundiais serão os CBDCs. E se fosse a moeda mundial, ele levaria ao colapso econômico igual a uma moeda inflacionária. Pequeno contraponto. Se eu estivesse morrendo de fome, eu venderia meu Bitcoin para comer. É óbvio. Você vende zero, uma coisinha lá que vai valer muito dinheiro, você sobrevive por um determinado tempo, talvez investe aquele dinheiro ali, te retorna mais, entra na próxima fila para comprar Bitcoin depois de novo. Basicamente seria isso. Com certeza. E aí, o dinheiro, a riqueza, ela iria de novo para a mão de quem produz, de quem está vendendo comida, de quem tem casas, de quem tem empresas. Né? Então o dinheiro ele é só uma representação da riqueza, não é exatamente não é produtor de riqueza nem nada. Ele não tem valor, ele expressa valor. Mas no caso do ouro usado na Venezuela lá como unidade de conta, tu está querendo me dizer que o ouro naquele contexto ali era mais estável do que o Bolívar? Eles estão usando agora. É mais estável do que o Bolívar, para quem está negociando. Inclusive eu perguntei de algumas pessoas que me vieram me contar no privado que estava... Não é que ele é mais estável que o Bolívar. O Bolívar se desvaloriza com muita força. Se ele valorizasse com muita força, né, não seria estável, seria instável, porém com valorização, porém não é o que ocorre com moedas fiduciárias, esse é o motivo, né, não é simplesmente só a variação. Acontecendo lá, mas elas falaram assim, por que elas deixaram de usar Bitcoin? Porque teve uma época que caiu muito, parece que caiu, em relação ao Bolívar caiu 70%, aí eles ficaram traumatizados por conta disso. E não é para todo mundo mesmo, Bitcoin não vai ser para todo mundo e não tem para todo mundo. Então, é exatamente isso. Aí, mas ele falou ainda assim, para ser justo, ele falou assim, tem lugares que usa ouro, mas o pessoal usa muito dólar. O pessoal usa mais dólar, tá? Na Venezuela, nesse momento agora, enquanto a gente grava, estão usando mais, assim, como moeda alternativa, estão usando mais dólar, mas tem alguns lugares que usa ouro, sim. Mas cripto tem, alguns ficaram traumatizados, né, por conta dessas quedas. Boto fé. Aí imagino que usar dólar, criptodólar seja uma alternativa que junte o melhor dos dois mundos, talvez. Talvez, né? E isso é um ponto, inclusive, que eu acho que num próximo crash, o Tether pode passar o Bitcoin em capitalização de mercado. Tu acha? Mas hoje a diferença é astronômica, é gigantesca. Mas... Vou fazer um vídeo sobre a Tether, vai ao ar essa semana também, aqui no canal, porém... Vamos tentar entender e realmente ver essa questão de segurança do Tether. É tipo 10 vezes? 10 vezes. Mas isso, inclusive, é um medo que eu tenho, porque o Estado está usando as nossas ferramentas contra a gente, entendeu? E se o Tether passar o Bitcoin, seria ruim, na tua visão? Eu acho que seria uma representação de que a gente perdeu uma das batalhas. Por quê? Porque está sendo muito mais usado, muito mais usado do que o Bitcoin. Mais valorado. Seria... No Brasil já é o mais vendido, né? Disparado. Na verdade, os conceitos dele e o entendimento dele é muito raso com relação a
ser baseado em medo, frustração passada, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, dá para ver que ele é muito inteligente, né? Entende o que é o Bitcoin, porém é muito baseado em medo e frustração, me parece também, e também porque ele participa do mercado de outra forma, vendendo metais, né? Que seria, na verdade, um concorrente direto do Bitcoin. Gosto de ouro? Gosto de ouro, porém, no cenário que nós vivemos hoje, pelo que a história já nos mostrou, né, no próprio Estados Unidos também com proibição de ouro físico, então a gente sabe que isso não é impeditivo algum, né, para proteção. Bom, pessoal, acho que ele agora trata também de outros assuntos aqui, que também não vou trazer aqui no canal para esse vídeo não ficar muito grande, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho, dá um like aqui, deixe um comentário qualquer dúvida que vocês tenham, ou se tiverem comentários sobre o vídeo, coloca aqui embaixo e eu respondo, leio todo mundo. Fechou? Grande abraço, pessoal. Tamo junto.